dia! Hoje a gente está iniciando o nosso terceiro episódio do podcast, que consiste em fazer debates com a Chapa 699. E vou já passar para o Zé Ricardo, como de costume, e iniciar com a primeira pergunta, que é: o que a gente vai fazer, você principalmente, para ampliar a comunicação com os petistas no plano piloto, querendo ou não, os petistas em geral, né? Bom, primeiro, bom estar aqui de novo nesse debate, né? Muito importante essa construção coletiva da nossa chapa, que é uma construção coletiva que se pauta, né, não só nas relações, mas principalmente no debate político-ideológico e na discussão de soluções, né, para a gente reorganizar as pessoas, reencantá-las com a política e, por meio disso, a gente tentar ir mudando essa realidade tão injusta que a gente vive, não só no país, aqui no Distrito Federal, mas também aqui no plano piloto. Assim, Raquel, falando da comunicação, eu acho que a gente tem que pensar alguns elementos, né, dessa história. Primeiro, eu acho que nós precisamos retomar um processo de comunicação direta. O que eu quero dizer quando eu falo comunicação direta? Eu acho que o PT tem que, logo quando a gente assumir, claro, né, a gente ganhando, eu acho que nós temos que fazer um processo de ativação dos territórios aqui do plano piloto. Então, eu acho que nós temos que disparar um processo de caravana onde eu acho que ele deveria ir a cada quadra do plano piloto, depois em vários espaços ali da Vila Planalto, da Vila Telebrasília, do Noroeste, aonde a gente disparasse um processo de conversa direta mesmo com a militância. Então, a caravana eu acho que é uma oportunidade onde a gente teria um momento de preparação, eu acho que a gente poderia passar um carro de som, a gente tem o contato dos filiados que moram ali naquela quadra para a gente entrar em contato, convidar eles para isso, mas vamos passar um carro de som, porque tem simpatizantes, tem filiados do PT, às vezes que não estão adequados no cadastro, então a gente dá uma chamada de atenção e a gente chegaria então naquela quadra com uma programação, claro, a gente teria que pensar, mas em essência, um momento onde a gente chamasse os petistas e os simpatizantes daquela quadra para fazer um bate-papo ali, né, no meio da rua mesmo, um papo sobre quais são os desafios da nossa organização e quais são as lutas que a gente pode enfrentar ali na quadra e como conectar essas pessoas com as lutas mais gerais aqui do Distrito Federal. Então, eu acho que é um momento da gente chegar e a gente ativar aqueles militantes, aqueles simpatizantes. Se tem simpatizante, a gente pode interessar as pessoas a se filiarem ao PT, então a gente teria uma banquinha de filiação. A gente poderia ali, né, conversar já, né, aproximar, criar já essa conexão, atualizando o cadastro dos filiados que tem ali, tanto contato de telefone como endereço, essas coisas. E a gente já pode marcar uma atividade de formação política lá também. A gente pode, né, discutir, marcar reuniões de organização para disputar, sei lá, a prefeitura de quadra e assim por diante. Acho que a gente pode desenvolver várias, quer dizer, todas as secretarias e áreas de atuação da direção do PT poderiam desenvolver alguma iniciativa para a gente chegar ali naquela quadra, né, e fazer esse processo de ativação, que eu chamo de comunicação direta, que é a gente chegar ali, corpo presente, chamar as pessoas com carro de som, uma coisa bem elementar, talvez até um panfletinho, e produzir uma primeira reunião. Quem chegar lá, a gente não só, quem não está afiliado filia, como a gente, né, recadastra, né, e a partir dali a gente tem um embrião de petistas né, naquela quadra e assim a gente vai em todas as quadras. Então eu acho que esse processo da caravana, que é justamente o contrário, não é o filiado vir até a direção, mas é a direção ser itinerante, ir até o território, ir até as pessoas, conversar e conectar elas com o partido e com a gente, né, com a direção. Então eu acho que essa é uma primeira medida importante de mobilização, de aproximação, de acolhimento, de convivência que a gente tanto fala aqui nesses debates, né? A segunda coisa, eu acho que tem a ver com os nossos meios de comunicação. Os meios de comunicação, né, do partido aqui, do plano piloto. Eu penso que, assim, primeiro, né, eu acho que a caravana, esse circuito de ativação, tem um papel para a gente montar uma boa e estruturada rede de WhatsApp, que é o contato direto, tete a tete com o filiado. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que o WhatsApp possibilita isso. E o WhatsApp é uma ferramenta multi, né? Porque no WhatsApp você tanto tem a conversa de mensagens, como você tem uma rádio por conta dos áudios, como você tem uma televisão, porque você coloca ali,
né, vídeos, como você também tem panfleto. Então, assim, tem todos os instrumentos podem se condensar no WhatsApp. Então, eu acho que é uma rede muito importante e estruturada, rápida, direta. Então, eu acho que nós temos que ter um investimento para trabalhar bem esse WhatsApp. Isso. E mais do que isso, eu acho que nós temos que criar grupos de WhatsApp, que aí eu acho que nós temos que pensar melhor se são grupos por quadra, se vão ser grupos ou Asa Norte ou Asa Sul, como tem hoje mesmo, Vila Planalto. A gente tem que pensar o tamanho desses grupos, mas eu acho que nós temos que ter grupos com uma tecnologia social, né, diferente do que a gente encontra nos grupos hoje. Quando a gente vai para os grupos de WhatsApp hoje, são grupos praticamente de spam, né? Que fica aquele despejo de mensagens. As pessoas produzem vários monólogos, elas conversam com elas mesmas, mas elas não interagem com as postagens dos outros, elas não conversam entre si. Não. Então vira muito spam os grupos, né? Vira um momento onde as pessoas despejam a ansiedade delas e não produz diálogo. Então, para enfrentar esse problema, né, e esses grupos não flodarem, eu acho que nós temos que ter uma estratégia de mobilização no grupo, aonde a gente cria regras de moderação para coibir, né, limitar as pessoas a fazerem despejos. Ó, as pessoas têm que dialogar sobre o que elas colocam lá. Se a pessoa propôs uma pauta, vamos conversar com aquilo. A gente cria uma interação um pouco mais de aproximar das pessoas se conhecerem. Então vamos montar o grupo, vamos primeiro se apresentar, saber o que cada um faz, né? Vamos estabelecer uma pauta ali dentro. A gente cria uma sinalização no próprio grupo para dizer, gente, agora vamos discutir um assunto, né? A gente pode fazer ali também um espaço onde a gente faça uma pauta, uma curadoria cultural para as pessoas interagirem. Então, né, a gente pode fazer debates, assim, por exemplo, podemos trazer um especialista ou uma figura pública interessante para lá debater. As pessoas fazem perguntas por escrito e o convidado responde por áudio. Então, a gente insere ele naquele momento de fazer o debate. Então, a gente dá uma outra dimensão para o uso dos grupos de WhatsApp, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente qualificar a nossa comunicação. Existe uma saturação evidente e até assim que adoece as pessoas hoje nas redes como um todo, especialmente as que a gente trabalha mais, né? Instagram, WhatsApp e tal. Eu acho que propor uma reutilização mais ativa dos nossos militantes é o tipo de trabalho que precisa ser feito para evitar o poder financeiro da extrema-direita nisso aí. Então, chamar as pessoas para convivência, tanto digital quanto física, me parece uma estratégia extremamente importante, assim, uma ação que faz com que a gente lembre que o partido existe para a gente estar ativo, né, para criar essas estruturas. Então, acho que vem em boa hora, na verdade, até um pouco mais tarde do que a gente merecia, né? Exatamente. Porque mobilizar o trabalhador é complicado quando o trabalhador trabalha, né? Enquanto os outros Isso. não. Então, acho que é um momento muito bom que também pode ser usado como exemplo para outras zonais do PT, para a gente ativar de fato a nossa militância, porque tem muito simpatizante. Tem muita gente que está afim de ver a gente indo lá, ativo mesmo, sabe? Contrapondo o sistema capitalista, que é uma das principais chaves dessa chapa que eu percebo, que é o enfrentamento constante com ações, com exemplos do que pode ser feito para a gente habitar. E você toca num ponto importante, porque é isso, assim, nós precisamos fazer uma disputa que é voltar para o território, para disputar com essa dispersão, essa atomização, esse excesso de egoísmo e individualismo que as redes produzem. Sim. Então, a ação do território é importante, é um elemento de disputa mesmo político-ideológica. Agora, nós sabemos que estão aí as redes e elas são facilitadores, então a gente tem que também saber utilizar elas, né? Isso. E é isso, é hackear o WhatsApp para a gente ter no WhatsApp uma política do afeto. O grupo tem que ser um espaço de afeto. Ele tem que potencializar nossa convivência. Eu tive a convivência lá no território, agora também no digital tem uma convivência, mas uma convivência de verdade, onde as pessoas se conversam, dialogam, né? E a gente supera um pouco essa lógica dos spams, do textão, desses monólogos que acontecem, e a gente cria uma outra dinâmica. Então, acho que é possível a gente utilizar tecnologias sociais para dinamizar os grupos de WhatsApp e eles terem mais utilidade e serem um espaço mesmo mais de debate político, que oriente mais as pessoas, mas sem, claro, sem abrir mão do território, da convivência, de um conjunto de atividades que a gente vai começar com essa caravana que eu comentei, mas a gente pode disparar outras iniciativas, rotinas de atividades mesmo, Sim. combinando com a questão do lazer, combinando com várias Arte, coisas, né? cultura, esporte, educação. Exatamente, né? Na prática. É isso, a convivência, ela não é só no âmbito político, né? Ela é no âmbito pessoal. Então, a gente pode produzir atividades esportivas do PT,
né? É isso, por que que a gente não Campeonato tem... entre quadra, Pois é, porque, né? exatamente, mas também com as outras zonais, por que que a gente não Exato. monta um time, né, de Sim. futebol misto aqui do PT, homem e mulher, e fazemos um campeonato estadual aqui de times de futebol mistos do PT, por exemplo, já com uma outra Por lógica, que né? não? Não é só homem, é homem e mulher jogando futebol, e a gente, né, e a gente já mexe um pouco nesses valores, não. Futebol não é coisa só de homem, não, é coisa de todo mundo, né? Coisa de homem, mulher, né? Eu acho isso muito E até tem interessante. alguns projetos que mexem com isso, né? Com jogos e atividades entre quadras e até revitalização de certas quadras de esporte, etc. Eu acho que dá até para se juntar, oferecer algum apoio a esses grupos também para crescer projetos sociais, né? E puxando outro ponto do que você falou, até sendo um pouco mais teórica, as próprias redes sociais elas já estão caminhando para um momento que é de mais pessoalidade, porque as pessoas estão se sentindo sozinhas, então Uhum. fazer parte é cada vez mais uma necessidade. Já é uma necessidade inerente ao ser humano, mas cada vez mais com o movimento que as redes sociais tomaram até agora, tá indo por esse caminho de uma recuperação de fazer parte de um grupo. Então, até uma coisa aqui no marketing, quando a gente que trabalha com isso pega perfis e etc., a necessidade de mostrar pessoas por trás. Isso é cada Exatamente. vez mais o que faz, por exemplo, uma rede social impulsionar, uma marca impulsionar. É entender quem está por trás daquela marca, porque nenhuma marca é uma marca sem pessoas, nenhum É. partido é um partido sem pessoas por trás, nenhum trabalho é um trabalho que se faz sozinho. E as pessoas estão tendo cada vez mais a necessidade de ver, e eu acho que a possibilidade de participar vai ser ainda mais potente, né? E tem Não, que ser provocativo, viu? Tem que ser provocativo nisso aí, porque é um desejo tão grande que tem um monte de gente aí que faz horrores em casa, se junta num grupo chamado Legendários, vai pra montanha por aí, tá aí pagando 80 mil reais e a gente aqui sem se organizar minimamente, né? Dá pra minimamente, brincar. dá. Dá pra fazer coisas muito melhores. Não, e acho que a Raquel tocou num elemento importante. O ser humano é gregário, né? Então, é óbvio que o PT do plano piloto tem que trabalhar a dimensão do senso de pertencimento. Né? Isso hoje eu acho que é uma falha nossa, né? No geral, no PT. O PT perdeu essa capacidade de voltar a ser um espaço que a gente fala tanto de encontro, de as pessoas se sentirem parte de algo e que aquilo tem uma conexão com a sua vida real mesmo, né? Então, é muito importante isso, o senso de pertencimento, que começa, na minha opinião, no território, mas a gente pode conectar isso com o digital, Sim. mas sempre o território, a afetividade, o encontro pautando o digital. E aí eu acho que os nossos perfis das redes sociais, no caso o Instagram, podemos ter um TikTok, Dizem Facebook, que vão abrir o Orkut de novo aí, hein? Kawaii, Kawaii, aí tem outras redes. Eu acho que aí o caráter desses perfis não é um caráter para a gente ficar falando para os filiados. Acho que os filiados nós temos que ter uma conexão mais direta mesmo, dia a É. dia, que eu acho que é WhatsApp e presencial. Mas os nossos perfis, e aí eles sim, eles têm que ser perfis para disputar a agenda pública, né? Ou seja, ele faz provocar debates, levantar questões, politizar, despertar a consciência crítica, né? Então, eu acho que esse é um elemento muito importante, né, da nossa política de comunicação. Ela começa no território, a gente utiliza o digital, no caso o WhatsApp, para aproximar e criar essa conexão, e as redes sociais é para a gente fazer disputa política pública, da agenda pública, dos temas que nós estamos vendo que são importantes de serem pautados, né, na agenda mais geral da sociedade. É, Então, agora mesmo é importante lembrar dessa história que tá puxando aí, né? Da taxação BBB para sim, ontem. E isso, se a gente tivesse exatamente. mais organizado, era mais força que a gente tinha para falar de fato com as pessoas que ainda tem gente que defende bilionário, né? O que que você acha disso, ô Raquel? Ah, eu vi que até uma conhecida postou um vídeo no Instagram mesmo, nos stories esses dias, era como se fosse um chamamento de carro, quando os carros estão com defeito. Sim. Aí era pra você que tem um Toyota, um Hyundai, um Fiat sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. É... A taxação não te inclui, você não tinha que estar. Que é assim, se isso não afeta mais de 50 pessoas, que eram as pessoas que iam ser É. diretamente afetadas, 50 era pra ter pessoas. 50 pessoas contra, e só, entendeu?
E aí eu acho que nesse aspecto nosso governo começou a acertar, porque É, ou seja, estamos utilizando o ambiente, né, público, né, para disputar uma agenda social. Olha, tem desigualdade, né, nós temos que os ricos precisam pagar mais nessa sociedade. No fundo, nós estamos falando de luta de classes. Falou, tem exatamente. ricos e tem Uhum. pobres, e só tem pobre porque tem alguns que concentraram muito, tem que distribuir isso aí. Então, nós estamos politizando o debate, né? E isso, Exato. né, está dando um bom apelo, né, para o que o governo está falando. Então, eu acho que quando a gente fala de comunicação, sintetizando é isso, é uma estratégia de ativação, comunicação direta no território, que desencadeia uma série de atividades de senso de pertencimento, de agregação, de convivência. A gente tem que ter uma outra lógica para o WhatsApp, que ele é muito de proximidade, mas uma lógica onde a gente crie grupos com afetividade e que gerem também esse senso de pertencimento, mas isso conectado com o território. E os nossos perfis públicos das redes sociais, eles têm que ser perfis para disputar uma agenda política, né? Ou seja, né, fazer o que a gente chama o agenda setting, né? Ou seja, de grandes temas e grandes pautas que vão estar desde as questões nacionais às questões mesmo locais. Sim. Né? E esse debate no ambiente, né, das redes sociais, ele tem que acumular para a gente gerar o quê? Luta social. E aí eu acho que, olhando aqui para o plano piloto e para o Distrito Federal, nós temos uma pauta muito importante esse ano que chama-se PEDOT, que é a discussão, né, de como é que esse território aqui vai ser organizado. O plano diretor, ele diz respeito a muita coisa da vida das pessoas. E eu acho que essa é uma pauta que, né, está relacionada aos interesses de muita gente, da turma da cultura, dos comerciantes, né, dos empresários, dos moradores, né, mexe com tudo. E esse governo ibanês, ele está decidindo como vai ser o plano diretor, junto com os empresários da especulação imobiliária e da construção civil. É. Ou seja, está olhando aonde que a gente ganha mais grana aqui em cima dos outros. O que eu acho muito babaca. E assim, eu vou falar com esses termos mesmo, porque o empresário que está compactuando com isso é uma pessoa que devia passar um tempo na escola de novo e ver que tem tantas N formas de ganhar mais dinheiro, de incluir mais gente, usar melhor a cidade, se espelhar em tantos exemplos que tem, e a gente ainda nessa coisa de grilagem eterna, né? Então é importante mesmo, cara, a gente participar É disso. isso, Ariel, porque agora o pior é assim, só alguns empresários, os mais ricos, os milionários aqui, é que estão discutindo isso, meia É, dúzia. O restante dos empresários médios e pequenos que nós tínhamos que estar dialogando não estão pois é. sabendo disso, mas sofrem com a regularização, com a falta de ter um alvará de funcionamento, né, em regiões que não estão regularizadas. Então, nós tínhamos que pensar, né, melhor sobre como é que está acontecendo o debate do PEDOT e estimular as pessoas, porque a gente fazendo ações no território, nas redes, né? A gente tem que organizar as pessoas. Eu acho que nós tínhamos que fazer mesmo um enfrentamento na Câmara Legislativa sobre o PEDOT. E acho que a pauta é o seguinte, ó, o PEDOT não tem que ser aprovado sobre a Câmara, não. Só por 24 cabeças que foram eleitas de uma forma que não é tão democrática, que privilegia mesmo só alguns assumirem aquele espaço. Nós queremos que o seguinte, isso seja debatido com a sociedade. Então, vamos abrir um plebiscito aqui para decidir sobre o pedagote. Acho que essa é uma pauta que alavanca e que a gente tira, né, o debate ali que está na institucionalidade ali na Câmara e coloca ela para a participação popular. Né, Sim. poder para o povo. Né? Então, acho que são caminhos importantes para a gente debater não só a questão da comunicação, mas isso, né, gerando o quê? Uma ação organizada, prática das pessoas para mudar a realidade. A própria militância, Né? né? Tem que. Quais são as pautas que a gente está de fato brigando hoje ativamente e estão sendo reproduzidas? Né? Esse eu acho que é um ponto que a gente poderia debater. Claro, podem ter outros, a gente, né, pode debater, tem a questão da lei do silêncio, mas você vê, até a É, lei do silêncio se conecta também com o PEDOT, né? sim. E acho que essa mobilização é um ponto que já dialoga com uma outra questão importante para a gente, que são as eleições de 2026, É. né? Que nós vamos ter aqui a eleição tanto para deputados distritais, para governador, para deputado federal, senador e presidente da República, né? E acho que a gente ter resultados eleitorais satisfatórios, vitórias eleitorais, isso depende da gente acumular força no período anterior. Então, assim, não adianta só a gente chegar lá na véspera da eleição e fazer uma campanha organizadinha em um mês.
bonitinha, com logo, né, Jingle. com jingle, com um bom programa, né, de vídeo, né? Não é isso que garante, é o que você acumula no período anterior. Então, na medida em que você está presente na vida das pessoas nas lutas, você está se conectando com elas, você organiza a insatisfação delas, você produz mobilização social que chama a atenção de outras pessoas, e isso vai acumulando força para você, sim, ter vitória eleitoral. E quando você chega lá naquele mês da eleição, da campanha, você só reforça o que você já consolidou no período anterior. Não adianta eu só chegar lá, né? Eu chegar aqui lá no Varjão, panfletar, mas vocês nunca tiveram aqui, mas se eu tenho um projeto social lá, se eu estou atuando, se eu ajudei as pessoas a organizarem e resolver os problemas locais. Quando eu chego à campanha, eu falo, não, eu quero esses caras me representando, porque eu sei que esses caras são parceiros mesmo, essas pessoas estão atuando no meu dia a dia, né? Você toca numa ponto importante, acho que a Raquel pode complementar também. É interessante essa parte da eleição para distrital, para federal, porque as pessoas são mais distantes, né? É tão difícil a gente lembrar o nome da pessoa que a gente votou da última vez. E Brasília tem uma coisa que eu acho interessante, como não tem vereador, não tem Câmara Legislativa, a gente só vota a cada 4 anos, é aí que tem esse distanciamento mesmo. Fica aqui Exatamente. uma proposta para a gente trabalhar, caso a gente seja eleito, e por favor, vota na gente. Vota no Ricardo 520 699 nesse dia 6 de julho. A gente vai chamar as pessoas do pleito para conversar e para debater de um lado do espectro e do outro, para a gente realmente entender essas ideias, porque não existe espaço para isso. A gente não sabe as ideias que as pessoas que estão lá, oi, vota em mim, estão defendendo de fato. Sim, sim, eu acho que isso é muito importante. E acho, Adriel, você comentando esse distanciamento, né, é isso. Eu acho que o PT aqui do DF pode empreender reformas, né, políticas e administrativas aqui no Distrito Federal. Eu defendo que o administrador seja eleito diretamente. Mas mais, eu acho que não tinha que ter um administrador para a gente cair nessa lógica personalista do presidencialismo. É. Eu acho que nós tínhamos que eleger um conselho diretor, né, da Orçamento região participativo, cara. administramento, exatamente, da administração regional, aonde eu tivesse um coletivo ali que administra, então é mais de uma pessoa, É, né, que é um conselho diretor, e ali a gente, e aquele como é um coletivo, é eleito, né, a gente pode fazer isso, pode criar exatamente sim, orçamento participativo, outros mecanismos de participação direta, porque nós precisamos hackear a democracia para que ela deixe de ser uma democracia meramente indireta, representativa, mas a gente amplie os mecanismos diretos de participação. Temos mais democracia indireta e menos democracia indireta. Eu acho que essa é uhum, uma diretriz importante. E para isso nós precisamos reformar as instituições. sim, Eu acho que nós tínhamos que ter que administrador, mas não só ele, né? A administração tinha que ser um conselho diretor eleita diretamente por quem mora ali naquele território. E você criar essa conexão, né? Para que a administração esteja próximo dos problemas das pessoas e não seja um indicado pelo governador. Então, acho que isso é uma conquista, é uma coisa que o PT do plano, mas o PT podia brigar para que todas as tem que cidades brigar, tivessem isso, né? sim. Então, tem que ter um processo. E aí, isso aproxima mais as pessoas da política, ao invés de ter essa distância, né? E evita que esses grupos, esses grupinhos, né, que há 400 e tal anos estão na política nacional, queiram fazer a mesma coisa em Brasília. Isso aqui já foi construído para poder ser diferente. Sim, Então, importantíssimo. a participação direta das pessoas no que toca ali na vida delas no território, cara, é um grande amortecedor de grupos extremistas. Então, sim, a gente precisa fazer isso e, Raquel, uma coisa que eu tô achando interessante de participar aqui na construção da campanha, da chapa com vocês, é essa aproximação com a juventude. A gente fez um levantamento e tal, a maior parte dos nossos filiados aqui estão 30 plus, né? 30 plus até 50 e tal, ativos. Como que você acha que essas nossas implementações de programa aqui da chapa vão ajudar a trazer a juventude pro partido? Então, eu acho que aqui tem vários tópicos até para a gente entrar que são pontos a se pensar, que é, primeiramente, a esquerda, de modo geral, precisa trabalhar a criação de personas. Pensando em rede social novamente, pensando numa questão muito teórica e pensando no que alcança a juventude, querendo ou não, alcança mais gente, porque a gente fala de alcançar a juventude, mas a juventude vai saber me dizer o que que os pais mandam pra gente no Instagram.
Então a gente fala, alcança a juventude, mas alcança outra faixa etária sem que nem perceba. Uhum. É porque a gente sintetiza e fala disso. Mas alcança todo mundo quando a visibilidade é alta. E a direita tem nomes que você não precisa parar muito para pensar, não. Tem nomes grandes nas redes sociais. Eles desenvolvem personas que têm potência nas redes sociais. E eu acho que isso é o primeiro ponto essencial para conquistar a juventude, é a visibilidade. Porque, querendo ou não, a juventude está nas redes sociais e é uma maneira fácil. É difícil hoje em dia você fazer a juventude sair de casa. É difícil você soltar que, hoje a gente vai ter um debate, fazer a galera animar para ir lá na rua debater. Então, ter uma proposta bem estruturada nas redes sociais, eu diria que é o primeiro passo para alcançar a juventude. Casando com essa coisa itinerante que ele tá propondo das caravanas, aí a juventude não vai ter desculpa também, a gente vai até ela, né? Ainda assim, eu acho que para fazer a juventude sair de casa, a coisa tem que estar interessante e ela tem que estar no que a gente chama nos hot topics. Isso aí precisa estar abrangente. Porque hoje, onde a política atinge a juventude é por meio de influenciadores. Tem alguns influenciadores que são mais engajados em temas políticos, que sempre que está rolando algo, as pessoas vão se posicionar sobre o tema. E geralmente é como a juventude se conecta com essas pautas. Tem uma estudante de relações internacionais que sempre faz vídeos e ela explica muito sobre as relações geopolíticas no mundo, até Uhum. essas coisas da guerra. Sempre que solta alguma coisa nova, ela vem falar sobre. Eu vejo os vídeos dela tendo muita visibilidade. Então, ela é uma pessoa que traz informação para a juventude, por exemplo. É assim que a juventude se conecta hoje em dia. Não tem muita potência política que representa a juventude e que se mostra ativo nas redes sociais. Eu acho que isso é um ponto para se trabalhar, porque não dá para dizer que é de um dia para o outro. É uma coisa a se trabalhar, uma persona, e até mostrar isso, mostrar que está na rua. O que você sempre fala, as pessoas estão desacreditadas da política e a juventude Uhum. mais do que nunca está desacreditada da política. É uma coisa que tá ali. Primeiro tem um. Eu acho também que a gente precisa ter personas, gente que faça mais esse debate, né? E debates mais públicos, né? Na internet, mais do que a gente ficar falando só para os filiados, a gente tem que comprar polêmicas, né? Eu acho que isso atrai. Na hora que a gente estabelece polêmicas, enfrentamentos, né? Nas redes sociais, no ambiente público, isso chama a atenção das pessoas para o que nós estamos discutindo. Então, eu acho importante. Mas vamos lembrar que as redes sociais elas são extremamente manipuladas, né? E o algoritmo não favorece, Não. né, a agregação, ele favorece a atomização mesmo, né? Além de ser manipulada por eles, que é o caso lá do Pix com o É, Nicolas, que, né, a gente achou que aquela resposta do problema do Pix chegou só para nossa bolha, e a Meta, né, alavancou, ela mesma entregou muito mais para o Nicolas, exatamente. né, para além do que o algoritmo já Até para quem favorecia. não fala português. Então, quer dizer, ou seja, eles manipularam a ferramenta que é deles, é privada, para alavancar a visão e a opinião deles, ou seja, nada democrático. Então, nós temos que entender que nós estamos, né, num ambiente que já é desvantajoso, mas não é nada muito novo isso, porque, né, desde a década de 80 a gente enfrentava esse mesmo debate com a Globo, que Yeah. ela era um mega meio de comunicação, fala para todo mundo, ela dá só uma visão e a nossa visão nunca aparecia ali. Eventualmente a gente conseguia entrar com alguma coisa ali no Jornal Nacional ou mesmo, né, na rede deles. Bom, então acho que é importante a gente entender isso, né? Não tem como a gente ter uma potência na comunicação se a gente não articular a gente, né? E a gente ter meios alternativos para a gente fazer chegar nas pessoas para além dos meios, né, das big techs, né, dos grandes veículos, porque esses já são dos caras que já são manipulados, né? É. Então é uma atuação dupla, é atuar comunitariamente para chegar nas pessoas e ver como é que a gente hackeia esses caras, mas sem muita ilusão que conseguir transformar uma empresa privada deles para atender, né, para eles Eu, comprarem nossa versão dos fatos, eu né? já vou ficar muito satisfeito se a gente conseguir organizar a nossa militância para ser mais eficiente do que os robôs do Bolsonaro que É, teve lá em 2018. E é sim, basicamente você sim, receber a mensagem e passar. Então, o orgânico tem uma regrinha sim, no algoritmo lá que quando a divulgação ela é orgânica e massificada, você consegue furar essa bolha
de Exatamente. barreira deles. Você consegue. Então, o petista que tá aí, que é recém-filiado, que é antigo, a gente precisa dar um jeito, cara, de pegar essa ferramenta pra gente e conversar com todo mundo. Não ter vergonha, medo nem nada, porque eles vão falar merda, eles vão ser agressivos, É, eles evitam, coíbem a gente de poder expressar as nossas opiniões, saem do grupo, né? sim. Então, é ser chato mesmo. A gente tem que usar um pouquinho do nosso tempo para poder fazer esse trabalho de divulgação do que a É esquerda e o nosso partido está fazendo. isso que eu estava falando, precisamos comprar polêmica. O É, PT precisa adotar uma postura de enfrentamento, uma estratégia de enfrentamento. Você vê, o fato de a gente comprar essa polêmica ricos e pobres está alavancando, entendeu? A exato. nossa, né, o nosso debate está entrando, as pessoas estão vendo, elas estão, opa, né? Então, assim, na medida que a gente fica só querendo fazer uma coisa, não, não vamos falar nada que é polêmico para não desagradar ninguém, a gente vai sumindo. Mas na medida que a gente compra polêmica, ué, e a extrema-direita fez isso. Ela, em nenhum momento, ela conciliou nada, ela só comprou polêmica e ela só cresceu com isso, E porque isso continua chama a nisso. atenção das pessoas. E aí eu queria conectar isso com o debate de juventude, porque eu acho que a esquerda perdeu a capacidade de atrair os mais jovens na medida em que a esquerda se institucionalizou, se tornou mais moderada e deixou de comprar polêmicas, ao ponto da gente ficar ser confundido com o status quo, ser confundido com o sistema. Mas nós somos os primeiros a questionar o sistema, que esse sistema é injusto, precisa ser mudado, e, no entanto, nós fomos cada vez mais sendo identificados com o mais do mesmo. Né? Então, se a gente não mudar a estratégia de enfrentamento e a gente não tiver propostas mais contundentes, né, de transformação mais profunda da sociedade, realmente a gente vai se apagando. Então, eu acho que tem um problema que não é dos meios, é um problema da mensagem, é um problema do conteúdo que a gente vincula. Então, pode ter o canhão que for, um monte de gente orgânica. Se o nosso conteúdo ele não produzir, né, uma polêmica, um enfrentamento, ou ele apontar para uma mudança profunda da sociedade, ele não vai agregar. Aí nós podemos fazer a coisa mais bonita, ter um monte de persona, falar um monte de coisa, mas a gente não agrega, porque aquilo, beleza. Né? Então, uma forma que o PT tem para ele voltar a agregar a juventude é a gente voltar a ter uma pauta, né, mais radical mesmo, e radical no sentido não é de sectário, é de ir à raiz dos problemas. Né? A palavra radical significa isso, vamos à raiz do problema. Ó, tem um problema aqui que é estrutural na sociedade, que é a desigualdade. E a desigualdade não é porque as pessoas não trabalham, são preguiçosas, ou porque, entendeu, não tem emprego suficiente. Não. É porque, cara, tem uma estrutura que determina que só alguns se apropriem do trabalho, levem vantagem e os outros vão ser sempre os trabalhadores. Então, esse tipo, né, de polêmica mais profunda sobre como a sociedade está organizada é que eu acho que tem um alto potencial mobilizador, né, de viralização, de furar as bolhas. Porque isso incomoda todo mundo. E vamos lembrar que a maioria 90% da população está do lado de baixo. Uhum. Está justamente quem é que, né, sofre. Então, como é que a gente não consegue organizar essa insatisfação com a vida para, né, tornar essas pessoas mais mobilizadas e atuantes? É porque também a gente não convoca elas para o enfrentamento com o que está aí. E principalmente os mais jovens, porque quem está nessa idade, né, uma das coisas que caracteriza a juventude é justamente uma fase da vida onde as pessoas estão mais predispostas a questionar as estruturas estabelecidas. Né? E isso pode ser disputado tanto para a direita quanto pela esquerda. Né? Vamos lembrar que, né, uma parte grande da juventude durante a década de 40 adotou a postura dos nazistas e foi lá na Alemanha, fechou com os nazistas. E recentemente, no início do movimento ali do bolsonarismo, tinha um monte de jovem que estava agregado. Mas, claro, estão questionando, estão predispostos a questionar. Então, se a esquerda não assumir o papel de questionar as estruturas que estão estabelecidas, a gente, né, perde essa capacidade. E aí eu acho que tem um problema mesmo grave no PT, porque o PT parou de entender o que é a política e do porquê que a gente faz política. Então tem um problema de despolitização no partido. A gente virou muito mais torcida organizada, a gente fica lá defendendo PT 13, 13, 13, 13, mas, cara, mas por quê É. eu tenho que defender PT e esse 13? Qual é a conexão? Então a gente tem que voltar lá, por que eu faço política? Né? Então, o que diferencia, na minha opinião, esquerda e direita é justamente o seguinte, ó, a esquerda, além de querer conservar, ela quer concentrar poder. E quem é de esquerda é quem quer mudar a situação estabelecida porque é injusta e quer distribuir poder. Essa é a diferença fundamental. Então, se tem gente que se diz de esquerda, mas está concentrando poder, não, então você não é de esquerda, você é de direita. É.
Se você luta para manter as coisas do jeito que estão, então você não é de esquerda, você é de direita, né? Então, eu acho que esse é um elemento importante. E o para que a gente faz política? É justamente isso, nós fazemos política para transformar, para alterar o estado de coisas. Né? E queremos alterar não é só porque a gente é mudancista por ser mudancista, é porque do jeito que está, a injustiça é muito grande. Né? Então nós precisamos mudar a sociedade do jeito que ela está organizada, para uma sociedade onde tenha outros parâmetros de convivência que não são estabelecidos em uns dominando outros, mas que a gente tenha distribuição de poder para todo mundo. Né? Chega Então, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é né? uma coisa arraigada na nossa Exatamente. cultura. Acabar. E o senso comum é isso, o senso comum privilegia essa lógica de dominação, de que tem uns que têm que aceitar, né, e outros têm que podem mandar, exatamente isso. Então, acho que falta a gente retomar esse debate dentro do PT, né? Eu queria inclusive ter perguntado isso para o PT, o que é política? Ah, no último Por que debate? que você faz política? Para que fazer política? Porque às vezes a minha impressão é que a gente faz política como uma torcida organizada, porque é meu time, eu tenho que fazer. Cara, mas a gente tem que fazer política pensando que ela é um instrumento. A política não é um fim, ela é um meio. Sim. Então, ela pode servir tanto para manter a sociedade do jeito que está, que a direita faz política, quanto mudar. Né? Então, a política ela não é um fim em si mesmo, ela é um instrumento, ela é um meio onde eu articulo interesses. E a grande debate é o seguinte, tá, mas eu faço política por quê e para quê? Né? Se é com o objetivo de transformar e de distribuir poder, então é de esquerda. Mas se é de manter as coisas e concentrar poder, então é de direita. É aí que está a diferença. E tem a Né? forma também. E a Exatamente, porque uma forma coisa é dialoga, complicaria. exatamente. Até porque a forma é o jeito que você faz, né? Tá dizendo o que você está querendo, né? Então, Exatamente. a forma de fazer, se a gente adotar os métodos que são, né, custe o que custar, né, os fins justificam os meios, Propaganda. né? Propaganda. Isso, nós estamos começando a fazer política igual à direita. Se a gente começar a fazer política igual à direita, nós vamos se tornar de direita. Nós vamos deixar É. de ser de esquerda. E aí a gente Então, alimenta essa é uma aquelas histórias. diferença. A gente alimenta as histórias que a gente tem que rebater do. Ah, mas e o Maduro? Ah, mas e o cara lá da Coreia? Ah, cara, tá aí, os fatos falam por si mesmo. O que o pessoal faz comprova como eles pensam. Exatamente. E é por isso, e é essa reflexão que o PT se despolitizou, É. que deixou, né, de pensar mais profundamente as coisas, a transformação, e mais, em nome de só ganhar eleição, para estar em governo, por estar em governo, muitas vezes está no governo só para administrar aquilo, não utiliza o governo como uma ferramenta de transformação mais profunda. Então a gente começou a fazer tudo igual à direita. É. Aí é fácil o povo também nos identificar como mais do mesmo, como farinha do Uhum. mesmo saco. Ah, vocês fazem igual os caras, vocês só querem disputar a eleição, ganhar, chegar lá, não muda nada, ué. Então, essa diferença, nós precisamos, né, dar mais nitidez para ela, né, no nosso discurso, na nossa prática, e eu acho que alterando isso, automaticamente a gente vai agregar mais gente, a gente vai conseguir mobilizar mais as pessoas, porque elas vão ver mais honestidade e sinceridade nas nossas causas, e, ao fim e ao cabo, vamos conseguir atrair mais a juventude, porque ela está interessada em transformar de maneira mais profunda a sociedade. Sim, e até o próprio conceito de esquerda e direita, ele se perdeu muito por causa da polarização, né? A gente não tem mais uma esquerda e uma direita pensando em teóricos, pensando no que aquilo ali significava. Não que precise significar a mesma coisa que significava nas bases de criação dos termos filosóficos e políticos mesmo. Mas eu acho que é importante traçar o que era, quais as mudanças, o que hoje configura mais e o que é essa discussão que a gente realmente está tendo. Porque a esquerda e a direita já se tornou uma coisa que muitas pessoas são jogadas mesmo como farinha do mesmo saco, sem pensar na individualidade. Até uma coisa que os trabalhadores apoiando governos de direita que não ajudavam em nada eles. Por quê? Por que esse movimento ocorre? Qual que é o pensamento individual dessa pessoa? Por que ela foi para esse lugar, sabe? Eu acho que isso são coisas a serem pensadas e a serem debatidas até para as pessoas entenderem melhor o que elas realmente querem e não se jogarem nessa polarização, que é uma fila, ou você vai para o lado ou você vai para o outro. Virou um fla-flu só, né? Sim. E E aí raso. E raso. raso. E realmente política não é igual ao futebol, né? Não é assim, eu tenho fidelidade no time. Não, aqui é o seguinte, se
as pessoas que estão me representando não estão representando só os interesses dela, mas não o geral, bom, então eu posso romper, eu tenho que apoiar outra posição, né? Sim. E acho que um dos problemas nesse mundo muito individualista, a gente foi se tornando uma sociedade mais ahistórica. E fomos deixando de pensar um pouco mais o fio histórico, entender que nós somos fruto de um processo um pouco, né, mais longo, mais profundo. E por que que a gente chegou numa sociedade como a gente está hoje? Pô, vamos olhar para trás, teve mesmo, né, uma série de processos que foram construindo esse grau de desigualdade, né? Isso vem lá desde, né? Então a história, eu acho que é uma ferramenta muito importante. Eu acho que falta a gente discutir mesmo as coisas de maneira mais profunda e refletir sobre questões fundamentais. A gente tem que, né, é uma tarefa importante, a gente sempre, sobre tudo que a gente se depara, a gente perguntar o que é, por quê e para quê. São três perguntas filosóficas muito fundamentais, né? E a gente se deixou, né, deixamos de fazer esse tipo de pergunta e isso empobreceu a nossa reflexão sobre a realidade. Sim. E aí caímos no mesmo num fla-flu. É uma competição por competição, né? E aí eu acho que nós vivemos numa sociedade polarizada porque nós temos classes diferentes. Agora, o problema é que a nossa polarização ela ficou rasa, que ela ficou como se fosse o vermelho e o azul. Não, é muito mais do que só as cores, né? Tem uma diferença de concepção Sim. de vida, de projeto de sociedade, de visão de mundo. Tem uns que pensam o mundo mesmo, não, é desigual, tem que ter pobre, tem que ter rico, é assim mesmo. Vou virar Né? bilionário. Não, nós queremos uma sociedade, não, uma sociedade de iguais, uma sociedade fraterna, tem que ser melhor para todo mundo, né? Então, falta a gente voltar a fazer esses debates. Acho que isso ajuda a clarear mais a confusão que a gente está vivendo na conjuntura e ajuda a aglutinar mais as pessoas. Sim. Porque nós vamos ter mais nitidez sobre o porquê que a gente está num partido, porquê que a gente faz política. Ah, pô, não, então legal, então nesse movimento eu quero me inserir, né? Nisso que está acontecendo eu quero fazer parte também. Olha, uma coisa interessante, a gente falando de história e tudo, engajamento. Cara, duas revoluções que existiram, elas existiram porque criou-se uma esfera paralela de atuação mesmo no comando das cidades, que foi na Comuna de Paris, lá na década de 70 dos 1800, e depois com a própria Revolução Russa, que até chegar à Revolução de 17, teve uma série de pequenas revoluções onde as pessoas, cansadas de esperar que a autoridade do czar se manifestasse para poder fazer as coisas, criou os conselhos, né? Os soviets que começaram de fato a tratar da pauta local. E isso ainda acontece lá na China, onde, beleza, você tem um partido único, mas localmente, em cada cidade, cada prefeitura, você tem uma democracia direta, Muito comunitária. participativa, muito comunitária. Então, a gente não precisa nem criar, as zonais já servem para isso, né? Então, as pessoas filiadas, a gente já pode se organizar para mostrar como a realidade ela pode ser diferente na nossa ação. Isso é muito legal, eu achei esse insight de levar de novo, contar a história de como chegamos até aqui. Tem que fazer parte da caravana, é por isso que a gente tem que Claro, ganhar no dia claro. 6. Fazer formação política, né? Trazer o debate da história. Acho que essas coisas são fundamentais. E aquilo, né? É voltar a transformar os militantes, né, em pessoas que queiram fazer história com as próprias mãos, coletivamente, mas com as próprias mãos. Assim, nós vamos ser sujeito da história, né? E não um conjunto, muitas vezes, de associados ou filiados que tem uma postura passiva. Não, eu espero lá, a direção faz para mim e resolve. Não, é o contrário, né? Eu falei isso no debate, né? Nenhum petista tem que pedir autorização para fazer política. Ele tem que tomar iniciativa, ele está lá na quadra dele, ele está vendo as contradições, ele se coloca para assumir uma tarefa, ele se coloca para organizar as pessoas, ele faz a história com as próprias mãos. Lá naquela quadra, ele muda a realidade daquela quadra a partir de um debate. Então, se a gente consegue incutir, disseminar melhor isso de novo, que os petistas voltem a ter essa postura, voltem porque na década de 80, vamos lembrar, a política também era vista da mesma forma negativa como hoje. Como algo só de alguns, como algo sujo, como algo, né, corrupto, e com agravante, porque naquela época a gente ainda tinha um rescaldo da ditadura, tinha muita gente falando, não vou nem fazer porque eu corro risco de vida. Né? Mas hoje também tem uma dimensão negativa e o PT precisa, ao organizar as pessoas, a gente retomar a dimensão positiva da política. A dimensão de que a política é uma ferramenta
né, que pode ser útil para a transformação. A gente articula os interesses dos insatisfeitos, né, daquelas pessoas que estão sentindo a injustiça, para a gente alavancar uma transformação. É isso, a política como ferramenta de transformação. Essa dimensão positiva fez com que o PT crescesse muito. Porque todo mundo começou falando, nós vamos fazer as coisas, vamos lá, vamos atuar, vamos, né? Outro dia eu estava vendo até no Instagram, tinha uma fala do Lula no programa do Silvio Santos, ali em 89, e ele estava debatendo justamente isso. Eu sou candidato para que os trabalhadores, o povo, né? Eu quero estimular as pessoas a fazerem política, para que a política não seja só coisa de alguns, mas seja de todo mundo. E na medida que o povo pegue a política na mão, utilize aquilo no seu dia a dia, ele vai se fortalecer e ele vai ter condição de transformar a sua realidade e a da coletividade. E, bom, se quem está assistindo esse terceiro episódio do podcast concorda que a política tem que ser feita realmente nas bases e quer ver a política acontecer de verdade, o nosso conselho aqui é votar no domingo, no PED, na chapa 699, e 520 para o Zé Ricardo. E agora eu vou passar as últimas palavras para ele para finalizar esse nosso terceiro episódio. Gente, lembrando, agora, esse domingo, 6 de julho, de 9 às 17, lá na CUT DF, vão estar as urnas para votação na zonal do plano piloto. E a gente quer aqui pedir voto para vocês. Voto para a chapa 699, Unidade Petista, e voto para mim, Zé Ricardo, 520. Lembrando, apesar de ter um candidato a presidente e uma chapa, o nosso propósito, né, a nossa diretriz é trabalhar coletivamente. Não se faz um partido forte sem uma atuação coletiva, sem uma direção coletiva. Na minha opinião, o presidente é mais um dos dirigentes que compõem a direção. E é esse esforço de atuação coletiva que vai contagiar as pessoas para fazerem política, para a gente ter um PT mais forte, um PT que estimule as pessoas a terem luta comunitária, a fortalecer os movimentos sociais. E esse movimento conjunto vai fazer com que a gente, né, tenha força para produzir mudanças. Não só mudanças no campo eleitoral e ter vitórias eleitorais, mas mudanças que transformem a sociedade. E nós, né, vamos poder voltar a falar de sonhos, voltar a produzir esperança no coração das pessoas, né, e que elas vejam a política como uma ferramenta para concretizar os seus sonhos, para atuar coletivamente e para mudar a vida, né? Porque a gente só muda a vida quando a gente pega ela pelas mãos, né? Quando a gente pega ela mesmo e a gente não fica só... Porque tem muita gente que vive a vida só na sua superfície, né? Eu acho que a nossa questão aqui é viver a vida na sua espessura. E viver a vida na espessura é fazer política, é se organizar coletivamente, seja, como eu falei aqui, na luta comunitária do dia a dia, mas que essa luta tem que ter uma conexão com uma visão geral de sociedade. Por isso que a gente defende o partido, porque essa visão geral faz com que a gente produza uma mudança mais profunda, né, em toda a sociedade, para que ela seja mais justa, seja igual, como a gente tem debatido aqui, que supere o capitalismo e, na nossa perspectiva, a gente tem uma sociedade socialista. É isso. Conto com vocês, dia 6, domingo agora, 699-520. Vamos lá, gente. Bora.